Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Fernanda e nesse vídeo de hoje eu vou estar explicando um pouquinho sobre o Poder Legislativo da União. Eu sei que tem muitas pessoas que têm dúvidas com relação a esse Poder Legislativo, de como funciona, a composição, essas coisas. Então nesse vídeo eu vou dar uma explicadinha básica de acordo com a Constituição Federal de 1988, tá bom? Primeiramente, o Poder Legislativo da União ele é formado pelo Congresso Nacional. Então a gente tem o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. O Senado Federal ele é composto por 81 senadores, sendo 3 de cada estado. Já os deputados federais são 513 da Câmara dos Deputados Federais, correto? Não. Sendo escolhidos de acordo com a população de cada estado. De maneira geral, o Poder Legislativo ele tem uma função de criar leis e fiscalizar financeiramente atos do Poder Executivo. Então, segundo o artigo 49, essa é a função típica do Poder Legislativo. Porém, ele também tem uma função atípica, ou seja, aquela função que teoricamente não era para ser dele, mas acaba sendo. Então, segundo o artigo 52 da Constituição Federal, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar presidente, vice-presidente da República, ministro de Estado, comandante da Marinha, do Exército, Aeronáutica, ministro do Supremo Tribunal Federal, membro do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, procurador-geral da República, advogado-geral da União, nos crimes de responsabilidade. Ou seja, esse ato de julgar, ele teoricamente é um ato típico do Poder Judiciário, que ele vai julgar. Porém, nesses casos de crime de responsabilidade, dessas pessoas que eu citei anteriormente, quem vai julgar é o Senado Federal. Então vai juntar todos os senadores, 81 senadores, e eles vão julgar aquele crime de responsabilidade. Outra função atípica do Poder Legislativo é uma função de natureza executiva prevista no artigo 51 e 52 da Constituição Federal. Ou seja, cabe à Câmara dos Deputados e aos senadores dispor sobre sua organização, as normas deles, como eles vão funcionar, a política que eles vão utilizar, a criação de emprego, extinção de cargos. Então vai caber a eles a administração daquela Câmara dos Deputados e daquele Senado. Então essa função executiva, que é uma função típica do Poder Administrativo, do Poder Executivo, presidente, etc., eles vão ter essa função de natureza executiva quanto à disposição da organização do órgão Senado Federal e da Câmara dos Deputados Federais. Segundo o artigo 45, os deputados federais eles vão ser eleitos de acordo com uma eleição proporcional. O que é essa eleição proporcional? Ela vai ser proporcional aos estados. Como assim? Naquele estado que tiver uma população maior, será eleito mais deputados federais. Já naquele estado que tiver uma população menor, serão eleitos menos deputados federais. Sendo que o mínimo de deputados federais por estado serão de 8, já o máximo 70. Por exemplo, no estado de São Paulo foram eleitos 70 deputados federais. Já no estado do Amazonas foram eleitos 8 deputados federais. Então, esse número vai variar de acordo com a população de cada estado. Os deputados federais, eles são representantes do povo. Portanto, tudo que vem do presidente com relação a leis, medidas provisórias, emendas constitucionais, projetos de leis, passarão primeiro para a Câmara dos Deputados Federais, para depois passar para o Senado. Agora vamos para os senadores. Segundo o artigo 46 da Constituição Federal, os senadores serão eleitos de acordo com uma eleição majoritária, ou seja, eles serão eleitos de acordo com a maioria dos votos da população de cada estado, sendo que serão eleitos 3 senadores em cada estado. Então não vai importar se naquele estado tem uma população grande ou pequena, serão eleitos 3 senadores. Você vai cortar aí tudo direitinho, tá, Rafael? Corte rápido. Faca. É Tramontina. O mandato de um senador será de 8 anos. Portanto, se você votar em um senador e ele ganhar, ele vai ficar lá 8 anos recebendo, em média, R$24 mil por mês. De 4 em 4 anos, renovarão 1/3 e 2/3 das cadeiras do Senado. Passou-se 4 anos, a gente tem as eleições presidenciais da Câmara dos Deputados, dos senadores. Vão ser eleitos 27 senadores. Depois de mais 4 anos, vão ser eleitos 54 senadores, porque no primeiro período
1/3 das cadeiras do Senado vão se renovar. Já no segundo período, depois de 4 anos, 2/3 se renovarão. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Então, se você vota para um senador, você está votando para 2 suplentes, como se fossem vices do senador. Uma coisa peculiar no poder legislativo é que eles podem se reeleger o tanto que eles quiserem. Ao contrário do poder executivo, no poder legislativo não, você pode se reeleger lá 5, 6 mandatos, quanto que você quiser, o quanto que você tiver vivo ainda. Agora vamos para alguns senadores que estão há muito tempo aí no Senado, ganhando muitos dinheiros. Complicou. Primeiro, José Sarney. José Sarney foi governador do Maranhão, senador por 2 mandatos consecutivos entre 1971 a 1985. Ele foi vice-presidente do Tancredo Neves, que morreu, então ele depois assumiu a presidência como presidente interino. Então ele governou até 1990. Depois de 1990, ele foi eleito senador por 3 mandatos consecutivos, ficando no poder legislativo entre 1991 a 2013. Além disso, como se não bastasse, José Sarney foi envolvido em alguns escândalos de corrupção. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão, não tem, velho. Ele já foi acusado de superfaturamento, irregularidades em licitações e outros casos. Além disso, no período de sua presidência, foi alegado repasse de fundo controlado por ele próprio a municípios do Maranhão sem justificativa. Ou seja, ele simplesmente pegou o dinheiro, mandou para municípios do Maranhão sem nenhuma justificativa plausível. Não sabia. O José Sarney tem 60 anos em sua carreira política. Fernando Collor. Fernando Collor foi prefeito do município de Alagoas, foi deputado federal, governador de Alagoas, presidente e foi impeachmentado devido a alguns atos irregulares, como confisco da poupança para diminuir a moeda em circulação, que no entanto ganhou o inciso 2º da Constituição Federal do artigo 62, no qual é vedada a medida provisória que vise detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. E após ser impeachmentado, ele foi eleito senador por 2 mandatos consecutivos. Desde 2007 até hoje, ele está ocupando uma cadeira no Senado de Alagoas. Seu mandato vai até 2023. Agora vamos para o subsídio, ou seja, a remuneração. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Ele ganha mais ou menos 24 mil por mês. Se você quiser, você pode entrar no site do Senado, no portal Transparência e consultar o subsídio que é recebido pelo Fernando Collor e outros senadores. A média, mais ou menos, é 24 mil por mês que o Fernando Collor recebe. Ou seja, se você multiplicar 24 mil por 12, vai dar 288 mil. Então, em um ano, ele vai receber 288 mil reais. Já em um mandato como senador, ou seja, 8 anos, ele vai receber, em média, mais de 2 milhões de reais. Uau! Agora, o último senador que eu vou falar é o Renan Calheiro, que inclusive foi alvo de algumas investigações da Operação Lava Jato. Deputado federal do Alagoas por 2 mandatos consecutivos, e ele já está no seu 4º mandato como senador. Com 3 mandatos, o senador Renan Calheiro já deve ter arrecadado mais de 7 milhões de reais com a sua remuneração. Ele ganha mais ou menos 27 mil reais por mês. Ou seja, se você multiplicar esse valor por 12, você vai descobrir quanto que ele recebe em um ano. Você tá falando sério? Então, em 3 mandatos, correspondente a 8 anos cada, 24 anos, ele vai receber mais do que 7 milhões de reais. Enquanto isso, uma pessoa que recebe um salário mínimo consegue arrecadar 12 mil reais por ano. Além disso, a pessoa tem que gastar ainda metade do seu salário praticamente para poder pagar imposto. Por exemplo, quando você vai comprar um sabonete, metade do que você paga no sabonete vai ser de imposto. Não importa se você é rico ou se você é pobre, você vai estar pagando o mesmo preço de imposto. Como eu disse anteriormente, Renan Calheiros já foi alvo de investigações da Operação Lava Jato. E em 3 de dezembro de 2019, a segunda turma do STF tornou Renan Calheiros réu por corrupção
e lavagem de dinheiro. Não assume esse BO. Ou seja, além do cara ganhar 27 mil reais por mês, conseguindo arrecadar aí 7 milhões na carreira política dele aí, que já vai pro 4º mandato, ele ainda necessita de participar de alguns esquemas de corrupção para ganhar mais dinheiro. Quanta ambição. Porque Deus permitiu que eu roubasse deles, é porque eles são pecadores, né, velho? Então, assim, é importante a gente escolher bem tanto os senadores como os deputados federais, porque o poder legislativo é tão importante quanto o poder executivo. Como eu disse anteriormente, além de criar leis, aprovar medidas provisórias, emendas constitucionais, projetos de leis, o Congresso Nacional tem ainda a função, o Senado especificamente, tem ainda a função de julgar o presidente, procurador-geral da República, ministro do STF em caso de crime de responsabilidade, como eu falei lá no início, tem ainda a função de fiscalizar financeiramente atos do Poder Executivo. E além disso, qualquer decisão que o presidente quiser tomar tem que passar primeiro para a Câmara dos Deputados, que é considerada a Câmara do Povo. Eu tô gravando mais esse vídeo para conscientizar que a gente tá entrando aí próximo a um período de eleição, de vereadores, prefeito. Se torna necessário, importante o voto consciente. Porque querendo ou não, a gente que tá pagando esse salário para eles. Então vocês aceitariam pagar 24 mil, 27 mil reais por mês para aqueles senadores ou então deputados que não estão fazendo o serviço deles? Então, antes de votar, pesquise bem sobre o seu candidato, o que ele fez, se ele está envolvido em algum esquema de corrupção e lavagem de dinheiro, e vote consciente. Todos os links que eu utilizei para fazer essa pesquisa, tanto das notícias quanto da remuneração dos senadores, eu vou estar deixando na descrição, que vocês podem olhar e verificar se realmente é verdade. Acabei, Rafael. Aqui, você evita de ficar batendo a mão perto aqui, que dá barulho aqui no Aham, tá. Então... Ô, você parece aqueles colírios da Capricho, sabe? Que demais!